O Egito é uma terra de mistérios inexplicáveis que continua impressionando os arqueólogos e historiadores ainda nos dias atuais. De sarcófagos alienígenas a uma misteriosa descoberta realizada no deserto de Saqqara. No vídeo de hoje, você vai descobrir algumas das descobertas mais impressionantes realizadas no Egito. Mas antes de assistir a esse vídeo, se inscreve no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixa aqui teu like, comentário ao final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. O link está aqui abaixo na descrição. Desde o final do século XIX, dezenas de esculturas de cabeças foram encontradas em tumbas no Egito, mas até hoje continuam a ser entregues aos arqueólogos sem nenhuma explicação para isso. Foi em 1894 que o arqueólogo francês Jacques de Morgan descobriu a primeira cabeça reserva egípcia, mas foi somente um século depois disso que 31 destes bustos foram encontrados em condições surpreendentes para os padrões esperados pelos arqueólogos, e por isso, até os dias atuais, a função dessas cabeças nos processos funerários da época ainda é um mistério. Para os pesquisadores, o termo cabeça reserva passou a ser utilizado devido à provável função desses bustos. Segundo as teorias, essas cabeças receberam o nome devido à sua função de substituir a verdadeira cabeça de uma pessoa falecida, caso ela fosse perdida ou destruída. Embora essa teoria pareça um pouco estranha, ela faz muito sentido devido às crenças na vida após a morte, pois para aquela população era muito importante as representações físicas do falecido e que fossem o mais reais possível para a sua reencarnação posterior. Alguns pesquisadores acreditam que essas cabeças poderiam ser apenas moldes para outras estátuas, mas existem aqueles que acreditam que elas possuem um significado ainda mais interessante, atribuindo às cabeças um significado de proteção espiritual aos sarcófagos. Mas apesar das especulações todas, a função das cabeças reservas ainda permanece um mistério até hoje. E recentemente uma descoberta impressionante foi realizada às margens do rio Nilo e se refere à deusa Sekhmet, uma deusa egípcia conhecida pelo seu poder de vingança e de poder em guerras. Uma coleção impressionante de 66 estátuas dessa deusa egípcia Sekhmet foi descoberta no centro da cidade de Luxor, no Egito, de acordo com um anúncio realizado pelo Ministério das Antiguidades do Egito. A descoberta foi realizada durante uma escavação realizada por uma missão arqueológica egípcio-europeia, que tinha como objetivo um projeto de conservação do templo do rei Amenófis III. E segundo o secretário-geral do Conselho Supremo de Antiguidades, as estátuas representam a deusa Sekhmet, que foi encontrada em sua maioria na posição sentada, segurando o símbolo da vida em sua mão esquerda, ou ainda em pé, segurando um papiro na frente do peito. De acordo com a mitologia, a deusa Sekhmet é considerada uma deusa leoa, que personificava o calor destruidor do sol. Além disso, ela foi responsável pela criação do deserto com um único sopro e ficou especialmente conhecida por proteger os faraós e os guiar em suas batalhas. A pirâmide de Djoser não é tão conhecida como as famosas pirâmides de Gizé. No entanto, ela guarda segredos e mistérios assustadores que irão te impressionar. Para se ter uma ideia, alguns teóricos da conspiração acreditam que devido ao tamanho desses sarcófagos e por serem extremamente polidos e difíceis de abrir, eles podem esconder segredos misteriosos sobre a existência real de alienígenas naquela época. A pirâmide de Djoser foi construída no século 27 a.C. para o enterro do faraó, que também possui este mesmo nome. E muito perto dessa pirâmide está o famoso templo religioso chamado Serapeum de Saqqara, um templo egípcio que mistura arquitetura grega e que guarda segredos assustadores também. Nesse tempo foram encontrados 25 sarcófagos que ficaram conhecidos como caixas pretas e chegaram a pesar aproximadamente 100 toneladas.
Apesar de não ter uma função clara, eles se parecem com sarcófagos, mas dentro deles nenhum resto mortal foi identificado, o que passou a alimentar ainda mais a curiosidade de teóricos da conspiração do mundo inteiro. Mas afinal, se nenhum resto mortal pôde ser identificado até agora, qual era a função desses sarcófagos tão bem feitos e polidos e enormes? Os sarcófagos são um grande mistério, isso porque eles possuem uma precisão milimétrica assustadora e pesam toneladas. Além disso, foram totalmente trabalhados em granito rosa, um mineral extremamente duro e difícil de modelar com as técnicas daquela época. Diante desse mistério, uma das teorias que mais foi levantada foi a hipótese da existência de uma câmara secreta que está dentro da pirâmide e do templo. E dentro desta câmara estaria hibernando algum representante de uma raça alienígena que nós ainda não conhecemos. Alguns teóricos ainda chegaram a relembrar o antigo projeto ISIS, que supostamente foi realizado devido a um esforço da polícia secreta da extinta União Soviética, que foi destinado a encontrar artefatos com poderes sobrenaturais nas pirâmides do Egito. Na época, essa missão foi liderada pelo astrofísico Yuri Vladimir e pelo biólogo Boris Timolev. E segundo as informações, eles teriam descoberto uma múmia alienígena e a teriam levado para uma base secreta em Moscou. Mas a realidade é que, embora existam outras teorias que envolvam a descoberta dessas misteriosas câmaras e sarcófagos, a maioria dos materiais encontrados nesse local supostamente teriam sido confiscados por uma unidade secreta do Egito. E por isso, a maioria das alegações, das teorias até o momento, são consideradas inconclusivas. O que eles estariam escondendo da humanidade? A cidade egípcia de Saqqara é conhecida por ser um lugar onde está localizada a pirâmide mais antiga do mundo, a pirâmide de Djoser. Neste lugar é inegável que habitam muitos mistérios e um deles se refere a um labirinto de túneis subterrâneos que foi encontrado perto de um dos locais com as pirâmides mais famosas do mundo. Esse lugar foi descoberto mais precisamente em 1850 pelo arqueólogo francês Auguste Mariette, onde encontrou pela primeira vez uma misteriosa passagem que levava a uma tumba gigante. Essa tumba gigante impressionou os arqueólogos que queriam desesperadamente descobrir o que havia dentro dela, mas devido ao seu tamanho, eles decidiram utilizar uma dinamite para abrir um dos gigantescos caixões. E os arqueólogos se surpreenderam quando perceberam que dentro do caixão havia um touro mumificado. Sim, um touro. Os pesquisadores concluíram então que os antigos egípcios tinham construído essas tumbas enormes porque neste lugar havia um gigantesco cemitério subterrâneo de touros que possivelmente eram utilizados em rituais religiosos e continham um grande valor para essa comunidade, para essa cultura. Mas você se engana se pensa que estes foram os únicos animais encontrados nesta missão. Do antigo cemitério e sítio arqueológico de Saqqara, além dos 24 caixões encontrados com touros mumificados que pesavam em torno de 90 toneladas, eles também encontraram outros sarcófagos com a data entre 3000 a.C. e 950 d.C., que continham diversos outros animais como cães, gatos, pássaros e até mesmo, acredite você, crocodilos. E de acordo com Bethany Hughes, apresentadora de um documentário que pretende divulgar o achado, chamado Os Grandes Tesouros do Egito, revelou que aproximadamente 8 milhões de cães mumificados e aproximadamente 4 milhões de aves foram encontradas em valas comuns. Embora possa parecer estranho para a maioria de nós, os touros especificamente faziam parte central da cultura egípcia antiga. Eles eram adorados e eram animais considerados seres sobrenaturais que continham poderes mágicos. E muitos são os mistérios que envolvem o Antigo Egito, e as pesquisas arqueológicas recentes só demonstram que ainda há muito mais a ser descoberto sobre este lugar tão fascinante e misterioso. Quais destas curiosidades mais te impressionou? Você conhece algum outro mistério realmente interessante do Egito?
Nos conte nos comentários aqui abaixo e te convido a te inscrever no nosso canal, clica no sininho de notificações, deixe seu like aqui, teu comentário sempre muito bem-vindo e nos siga também na conta oficial do Instagram do Mundo Desconhecido, o link está aqui abaixo e te convido também a nos seguir no canal Mundo Animal, no Instagram, @Mundo Animal com 2 L's oficial, ou clique em um desses 2 vídeos e assista o nosso novo projeto, comigo também apresentando. Deixa lá um salve, um like, compartilha com os teus amigos e com a tua família. Um abraço para você, muito obrigado por ter assistido a este vídeo até o final e até o próximo. Até mais!